No dia de ação de graças em família, meus pais anunciaram seu testamento. Minha irmã perdeu a cabeça, gritando: "Eu quero tudo!" Quando ninguém a ouviu, ela pegou minha filha de 6 anos e a jogou contra a velha porta de vidro, que se estilhaçou. Minha filha entrou em coma com o impacto. Corri para socorrê-la, gritando enquanto o sangue escorria ao redor dela. Meus pais, porém, correram para confortar minha irmã, dizendo: "Ah, querida, sentimos muito. Você nem nos ouviu. Tudo no testamento sempre foi seu." Eu comecei a gritar: "Vão todos para o inferno." Foi então que minha mãe disse: "Calma. Ela não está morta. Para de dramatizar." Eu liguei para o 911 e levei-a ao hospital. O que meu pai fez no hospital nos chocou a todos. 4 meses depois, as palavras que minha filha disse no tribunal fizeram o juiz chorar. Preciso começar dizendo que essa história mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre família. Algumas pessoas usam máscaras por tanto tempo que esquecem como são por baixo. Meus pais eram especialistas nisso, e minha irmã mais velha aprendeu com os melhores. Ação de Graças de 2023. A data está gravada na minha memória como uma marca. Minha filha Grace tinha 6 anos, cabelos castanhos cacheados e um sorriso com um dente faltando que iluminava qualquer ambiente. Ela adorava dinossauros, insistia em usar seus tênis roxos brilhantes para todo lugar e tinha acabado de aprender a escrever seu nome em letra cursiva. Ela era meu mundo inteiro depois que o pai dela nos deixou quando ela tinha 2 anos. A maternidade solo não era a vida que eu havia planejado, mas Grace fazia cada sacrifício valer a pena. O jantar aconteceu na propriedade dos meus pais em Connecticut, uma vasta casa colonial que eles compraram há 30 anos, quando a firma de investimentos do meu pai realmente decolou. Minha irmã Verônica havia vindo da Califórnia com seu marido Dean e seus 2 adolescentes, Ashley e Tyler. Verônica era 4 anos mais velha que eu, sempre a filha perfeita, sempre a favorita. Casou-se com dinheiro, dirigia um Tesla e nunca perdia uma oportunidade de lembrar a todos do sucesso que tinha alcançado. Cheguei por volta das 14 horas, com Grace pulando de empolgação ao meu lado. Ela tinha feito perus de papel na escola e mal podia esperar para mostrar aos avós. A casa cheirava a peru assado e canela, exatamente como o dia de ação de graças deveria cheirar. Minha mãe nos recebeu na porta, usando seu colar de pérolas e um sorriso forçado. "Vocês estão atrasadas", disse ela, mal olhando para Grace. Estávamos 10 minutos adiantadas. A tarde passou lentamente, com cortesia forçada e críticas veladas. Minha mãe comentou sobre meu cabelo, minhas roupas, minha decisão de levar pãezinhos comprados em vez de caseiros. Verônica dominava a sala de estar, falando sobre suas férias recentes nas Maldivas e sobre a aprovação da filha em Stanford. Grace brincava quieta com seus dinossauros de brinquedo no canto, olhando para mim de vez em quando com aqueles grandes olhos castanhos. O jantar em si estava tenso. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, mal falando, enquanto minha mãe se ocupava com Verônica. Grace estava ao meu lado, cortando cuidadosamente o peru em pedacinhos. Ela era uma criança tão boa, nunca reclamava, sempre se esforçava para ser educada, mesmo quando ignorada. Após a sobremesa, meu pai se levantou e limpou a garganta. A sala ficou em silêncio. Ele era um homem alto, ainda imponente aos 72 anos, com cabelos prateados e uma presença que exigia atenção. "Sua mãe e eu temos algo importante para discutir", começou, puxando uma pasta do aparador. "Atualizamos nosso testamento e queremos compartilhar as disposições com todos." Os olhos de Verônica brilharam. Eu quase podia ver os sinais de dólar refletidos neles. Meus pais valiam cerca de 8 milhões, a maior parte em imóveis e investimentos. Verônica vinha perguntando sobre o planejamento da herança há anos, sem nunca ser sutil quanto às suas expectativas. "Decidimos dividir tudo igualmente entre as 2 filhas", continuou meu pai. "A propriedade será dividida 50-50, com provisões para os fundos de educação dos netos." As palavras mal haviam saído de sua boca quando Verônica explodiu. "Como assim 50-50?" gritou, o rosto ficando vermelho. "Eu quero tudo." Minha mãe estendeu a mão para ela. "Querida, deixe-nos explicar." "Não." Verônica se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás. "Eu que cuidei de vocês. Eu que liguei toda semana." Ela apontou para mim com um dedo trêmulo.
Ela quase não visita. Teve uma filha fora do casamento. Sempre foi uma decepção. A pequena mão de Grace encontrou a minha debaixo da mesa. Eu podia sentir que ela tremia. Verônica, sente-se, disse meu pai, com a voz firme. Isso não está em discussão. Tudo deveria ser meu. Ela gritou. A sala ficou completamente silenciosa. Dean ficou parado, com o garfo no meio do caminho até a boca. Ashley e Tyler encaravam os pratos. Eu sou a bem-sucedida. Eu que construí algo de mim mesma. Eu mereço tudo. Meu pai cerrou o maxilar. A decisão é final. Vocês duas receberão partes iguais e não discutiremos mais isso. Algo na expressão de Verônica mudou. Seus olhos ficaram frios e calculistas, varrendo a sala até se fixarem em Grace. Meu estômago caiu. Reconheci aquele olhar. Já tinha visto antes, quando éramos crianças, quando ela queria me machucar, mas sabia que não podia fazê-lo diretamente. Sabe de uma coisa? A voz de Verônica baixou, o que era, de algum modo, pior do que os gritos. Talvez eu precise fazer você entender o quão séria eu sou. Ela se moveu tão rápido que não tive tempo de reagir. Cruzou a sala em 3 passos longos, agarrou Grace pelos ombros pequenos e a puxou de mim. Grace gritou, e seu brinquedo de dinossauro caiu no chão. Verônica, pare! Gritei, pulando. Tudo aconteceu em câmera lenta e em velocidade relâmpago ao mesmo tempo. Verônica girou Grace e a empurrou com as 2 mãos, usando toda a força. Grace voou para trás, o corpinho completamente no ar por um instante horrível. A velha porta de vidro da sala de sol estava bem atrás dela, a porta que meu pai queria trocar há anos porque o vidro era original da casa, antigo. Então, o som do vidro se estilhaçando encheu a sala. Grace atravessou a porta, a cabeça batendo na moldura de madeira antes de desaparecer em uma chuva de cacos brilhantes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então eu vi o sangue. Grace estava caída, encolhida no chão da sala de sol, cercada pelos vidros quebrados. Um sangue vermelho escuro se espalhava debaixo de sua cabeça, invadindo os azulejos brancos. Seus tênis roxos eram o único ponto de cor que não estava carmesim. Seus olhos estavam fechados. Ela não se mexia. Eu estava gritando. Sei que estava gritando porque minha garganta doía, mas não conseguia ouvir nenhum som. Corri até ela, caindo de joelhos ao lado da minha filha, com as mãos pairando sobre o corpo dela, aterrorizada de tocar e, ao mesmo tempo, aterrorizada de não tocar. O vidro cortou minhas calças até os joelhos, mas eu não senti dor. O sangue encharcava o tecido, misturando-se ao dela e ao meu. Grace, querida, acorda. Implorei, finalmente tocando seu rosto. Sua pele estava quente, mas ela não respondeu. O sangue grudava em seus cabelos cacheados. Por favor, acorda. Por favor, acorda. Atrás de mim, ouvi a voz da minha mãe. Oh, querida, sentimos muito. Você nem nos ouviu. Tudo no testamento sempre foi seu. Me virei, ainda de joelhos no sangue da minha filha, e vi minha mãe confortando Verônica. Minha irmã estava chorando. Os braços da minha mãe envolviam Verônica, acariciando seus cabelos. Meu pai estava ao lado delas, a mão sobre o ombro de Verônica. Os 3 focados nela enquanto minha filha estava morrendo no chão. Algo dentro de mim quebrou completamente. Vão todos para o inferno. Gritei. As palavras saíram de mim cruas, primitivas. Todos vocês podem ir direto para o inferno. Minha mãe olhou para cima, com uma expressão de irritação. Calma. Ela não está morta. Para de dramatizar. Essas palavras. Exatamente essas palavras. Minha mãe olhou para minha filha inconsciente, sangrando no chão, e disse para eu parar de dramatizar. Tirei o telefone do bolso com mãos ensanguentadas e trêmulas e disquei 911. Minha voz, de algum modo, manteve-se firme enquanto eu dava o endereço, explicava o que havia acontecido, implorava para que viessem rápido. Grace ainda não se mexia. Sua respiração era superficial e irregular. Pressionei minha mão contra o pior sangramento na cabeça dela, sentindo o sangue quente pulsar entre meus dedos.
Os paramédicos chegaram em menos de 8 minutos. Eles estabilizaram Grace, colocaram-na na prancha e iniciaram os procedimentos de emergência. Entrei na ambulância com ela, sem nunca soltar sua mão pequena. Quando as portas se fecharam, pude ver uma última vez minha família na porta da casa. Verônica ainda chorava. Minha mãe ainda tinha o braço em volta dela. Meu pai estava no telefone. Nenhum deles tentou nos acompanhar. O hospital era um borrão de luzes fluorescentes e jargão médico, lesão cerebral traumática, hematoma subdural, coma induzido. Os médicos explicaram que o cérebro dela estava inchando e que era necessário aliviar a pressão, que as próximas 72 horas seriam críticas. Assinei formulários que não li e respondi perguntas que mal ouvi. Grace parecia tão pequena na cama do hospital, conectada a máquinas que bipavam e zumbiam. Seus cabelos cacheados foram parcialmente raspados para a cirurgia. Bandagens cobriam metade de sua cabeça. Um ventilador respirava por ela. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão, e contei cada história que conseguia lembrar. Cantei suas músicas favoritas. Eu prometi a ela que iríamos ao Museu de Dinossauros quando ela acordasse. Falei sobre os tênis novos que compraríamos, sobre a festa de aniversário que planejaríamos, sobre tudo o que fazemos juntas. Passei as primeiras 6 horas sozinha. Meus pais não ligaram. Verônica não ligou. Dean, por fim, enviou uma mensagem de texto: "Desculpe pelo que aconteceu. Verônica está muito abalada." Na 7ª hora, a porta da sala de espera se abriu. Olhei para cima, esperando um médico com boas notícias. Em vez disso, meu pai entrou. Ainda estava com as roupas do Dia de Ação de Graças, embora tivesse colocado um casaco. O rosto dele estava grave. "Precisamos conversar", disse. Levantei-me, todo o meu corpo vibrando de raiva. "Você precisa ir embora. Eu sou sua filha. Você não é nada para mim." Minha voz estava gelada. "Você ficou aí enquanto sua filha tentava assassinar a minha. Você a confortou. Me disse para parar de dramatizar enquanto Grace estava sangrando no seu chão." Ele teve a audácia de parecer ofendido. Verônica não quis machucá-la. Ela estava emocional por causa do testamento. Decidimos dar a Verônica a herança completa para evitar futuros incidentes. Achamos que você entenderia, dadas as circunstâncias. As circunstâncias? Eu disse lentamente, respirando com dificuldade. "Você veio aqui, enquanto minha filha está em coma, para me dizer que vai dar tudo a Verônica porque ela atacou uma criança de 6 anos? Estamos tentando manter a paz nesta família. Não há mais família." As palavras saíram firmes e definitivas. "Quero que você vá embora. Não volte. Não ligue. Nunca mais tente contato comigo ou com Grace. Nenhum de vocês." Ele tentou argumentar, mas eu me afastei e voltei para o quarto de Grace, pedindo à enfermeira que o retirasse. Ela olhou para o meu rosto e fez a ligação. A segurança o escoltou para fora. Ele saiu sem muita resistência. Percebi então que ele já havia conseguido o que queria, me contar sobre a mudança do testamento e aliviar sua própria culpa, checando Grace de uma distância segura. Os dias seguintes se misturaram. Grace permanecia em coma. As máquinas a mantinham viva enquanto seu cérebro tentava se curar. Eu vivia naquele quarto de hospital, dormindo na cadeira ao lado da cama dela, comendo o que as enfermeiras traziam. Meu chefe ligou e eu pedi demissão pelo telefone. Dinheiro não importava. Nada importava, exceto Grace. No 4º dia, entrei em contato com um advogado. O nome dele era Bradley Morrison, amigo de um amigo, especializado em direito de família e em danos pessoais. Ele veio ao hospital, sentou-se comigo enquanto eu explicava tudo, anotando com uma expressão cada vez mais sombria. "Isso é, no mínimo, agressão contra menor", disse ele. Dadas as circunstâncias, poderíamos até acusar de tentativa de homicídio. O fato de seus pais terem mudado o testamento depois do incidente poderia ser interpretado como obstrução da justiça ou manipulação de testemunhas. "Quero que todos eles sejam responsabilizados", disse eu. "Cada um deles. Até seus pais. Especialmente os meus." Bradley apresentou as acusações no dia seguinte. A polícia veio para tomar meu depoimento.
Mostrei os registros médicos, as fotos que tirei da cena antes de sair na ambulância, as mensagens de texto de Dean. O rosto da policial endureceu enquanto analisava tudo. Vamos processar Verônica por agressão e violência contra a menor, disse. Dada a gravidade dos ferimentos, o promotor provavelmente vai enquadrar como agressão qualificada. Sua irmã pode pegar prisão pesada. Ótimo, respondi, e era exatamente o que eu queria. Verônica foi presa em seu hotel 3 dias depois. Meus pais pagaram a fiança poucas horas depois e contrataram o advogado mais caro do estado. A estratégia deles ficou clara rapidamente: culpar a mim. O advogado alegou que Verônica havia sido provocada por anos de tensão familiar, que agiu em um momento de estresse emocional e que nunca teve intenção de machucar gravemente Grace. Pintaram-me como a irmã amarga e invejosa, que sempre ressentiu o sucesso de Verônica. A mídia pegou a história. Ação de graças de família rica termina em violência e estampava os jornais locais. Meus pais deram entrevistas se retratando como a voz de coração partido, pegos no meio de um conflito entre suas filhas. Verônica chorou diante das câmeras, pedindo desculpas a Grace, insistindo que foi um acidente, que só queria afastá-la, que nunca imaginou que atravessaria o vidro. Eu não interagi. Fiquei ao lado da minha filha. Grace acordou no 18º dia. Seus olhos se abriram enquanto eu lia seu livro favorito sobre um T-Rex que amava arte. Por um momento, ela apenas olhou para o teto, confusa. Então encontrou meus olhos. Mamãe? A voz era quase um sussurro, rouca pelo tubo de respiração que haviam retirado 2 dias antes. Comecei a chorar, apertando o botão de chamada da enfermeira enquanto segurava sua mão. Estou aqui, querida. Estou bem aqui. Minha cabeça dói. Eu sei, querida. Eu sei, mas você vai ficar bem. Você está acordada agora. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Grace tinha alguns problemas de memória e precisava de fisioterapia, mas o dano poderia ter sido muito pior. Ela não se lembrava do jantar de ação de graças. Não se lembrava de Verônica pegando a. A última coisa que recordava era de se preparar naquela manhã, animada para mostrar aos avós seus desenhos de peru. Parte de mim se sentiu aliviada por ela não lembrar. Outra parte sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela precisaria conhecer a verdade. Passamos mais 6 semanas no hospital enquanto Grace reaprendia a andar sem ficar tonta, a focar os olhos corretamente, a escrever novamente. Eu observava minha filha brilhante e enérgica lutar com tarefas que antes eram fáceis para ela. Ela se frustrava e chorava. Perguntava por que aquilo tinha acontecido com ela. Eu dizia que foi um acidente, sem entrar em detalhes. O médico disse que discutiríamos mais quando ela estivesse pronta. Durante essas semanas, meus pais tentaram nos visitar 3 vezes. Fiz com que os nomes deles fossem adicionados a uma lista de bloqueio na recepção. Verônica enviou flores com um cartão que dizia, melhoras, e eu joguei tudo no lixo. Dee mandou mensagem de novo, perguntando se poderíamos superar isso pelo bem da família. Bloqueei o número dele. Bradley se preparou para o julgamento. O promotor estava seguindo com a acusação de agressão qualificada contra Verônica. O julgamento foi marcado para abril, 4 meses depois daquele terrível dia de ação de graças. Bradley também entrou com um processo civil contra Verônica e meus pais pelos gastos médicos de Grace, dor, sofrimento e cuidados futuros. As contas já ultrapassavam $200.000, e Grace precisaria de terapia contínua por anos. O advogado dos meus pais tentou um acordo várias vezes, oferecendo dinheiro se eu retirasse as acusações criminais. Recusei todas as vezes. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de justiça. Tratava-se de garantir que Verônica enfrentasse as consequências pelo que havia feito. Grace voltou para casa em janeiro. Nosso pequeno apartamento nunca pareceu tão acolhedor. Preparei o quarto dela com todas as coisas favoritas, os posteres de dinossauros e a roupa de cama roxa. Ela chorou ao ver, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Estabelecemos uma nova rotina de consultas médicas e sessões de terapia. Grace se esforçava muito, determinada a voltar ao normal. As primeiras semanas em casa foram mais difíceis do que eu esperava. Grace tinha pesadelos quase todas as noites, acordando gritando sobre vidro e quedas.
Ela chorava em meus braços, confusa sobre por que seu cérebro mostrava coisas que ela não conseguia se lembrar conscientemente. A terapeuta de trauma explicou que era o subconsciente dela tentando processar o que aconteceu, mesmo que a memória explícita não tivesse retido os detalhes. Nas 2 primeiras semanas, dormi no chão ao lado da cama dela, só para que ela soubesse que eu estava ali quando acordasse assustada. Minhas costas doíam e eu estava exausta. Mas ouvir seu sussurro: "Mamãe, você está aqui no escuro", tornava todo o desconforto válido. O dinheiro começou a apertar rapidamente. Eu tinha pedido demissão do meu trabalho como coordenadora de marketing em uma empresa de médio porte em novembro. Embora tivesse algumas economias, as contas se acumulavam. O processo civil levaria meses para ser resolvido. E mesmo que Bradley me assegurasse que venceríamos, isso não ajudava com as despesas imediatas. Só os remédios de Grace custavam quase $400 por mês, mesmo com seguro. A fisioterapia era 2 vezes por semana, $75 por sessão depois do copay. As consultas com o neurologista eram mensais. Peguei trabalhos freelance, criando campanhas de redes sociais em casa enquanto Grace cochilava ou fazia os exercícios de terapia. Sentava-me à nossa mesa de jantar usada, com o laptop, enviando propostas, escrevendo textos, criando gráficos, sempre com um ouvido atento ao quarto de Grace. Algumas noites eu trabalhava até às 3 da manhã e acordava às 7 para prepará-la para as consultas. Minha amiga Nathalie, do meu antigo trabalho, trouxe mantimentos uma semana quando mencionei que as coisas estavam apertadas. Ela apareceu com sacolas cheias de comida, incluindo macarrão com queijo e os lanchinhos de frutas favoritos de Grace. Chorei na porta, emocionada com a gentileza. Nathalie havia se encontrado comigo para um café algumas vezes desde o incidente, nunca me julgando, sempre ouvindo. Ela era mais irmã para mim do que Verônica jamais foi. "Você faria o mesmo por mim", disse Nathalie, me abraçando. Além disso, aquela garotinha aí é especial. Todo o escritório está acompanhando a recuperação dela. Estamos torcendo por vocês duas. As pequenas gentilezas de amigos e até de estranhos nos mantiveram à tona durante aqueles meses difíceis. A barista da nossa cafeteria local começou a dar chocolate quente gratuito para Grace nos dias de terapia. Nossa proprietária, a senhora Shane, que soube do ocorrido pelo boca a boca do bairro, descontou $50 do aluguel por 3 meses. "Para a pequena", disse ela com voz dura, recusando-se a comentar mais. Esses gestos me lembravam que, enquanto minha família de sangue nos havia falhado de forma catastrófica, ainda havia bondade no mundo. Pessoas que mal nos conheciam mostraram mais compaixão do que meus próprios pais jamais tiveram. A recuperação de Grace teve retrocessos. Alguns dias ela dominava um exercício de fisioterapia, andando na trave de equilíbrio ou pegando uma bola. Outros dias, ela lutava com tarefas que tinha conseguido na semana anterior, frustrando-se até chorar. A terapeuta ocupacional me avisou que isso era normal em casos de lesão cerebral traumática. A cura não era linear, era mais como ondas, com altos e baixos. Uma tarde particularmente difícil, no início de fevereiro, Grace jogou o lápis pelo quarto depois de lutar para escrever seu nome pela 10ª vez. As letras saíam embaralhadas, o G invertido, o A completamente faltando. "Eu sou burra agora", soluçou. "Meu cérebro não funciona direito." Puxei-a para o meu colo, meu coração quebrando. "Seu cérebro está se curando, querida. Ele está trabalhando muito para se recuperar. Você não é burra. Você é incrivelmente corajosa e forte." Mas eu conseguia escrever meu nome. Fazia todos os dias na escola. Agora não consigo nenhuma vez sem errar. Sabe o que eu vejo? Inclinei o queixo dela para que olhasse para mim. Vejo uma menina que passou por algo terrível e ainda está tentando. A maioria das pessoas desistiria. Mas você continua. Isso não é burrice. Isso é incrível. Ela fungou contra meu ombro. Sério? Sério. E eu prometo, você vai escrever seu nome de novo. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai. E quando fizer, vai ser ainda melhor, porque você lutou muito para conseguir. 2 semanas depois, ela escreveu o nome corretamente pela primeira vez desde o acidente. Ela correu para me mostrar, o papel segurado com força em suas pequenas mãos, o rosto brilhando de orgulho.
Celebramos com sundae de sorvete no jantar, dançando pela cozinha ao som de suas músicas favoritas. Pequenas vitórias significavam tudo. Enquanto isso, Bradley construía nosso caso de forma meticulosa. Ele havia contratado um investigador particular que descobriu informações interessantes sobre o passado de Verônica. Aparentemente, não era a primeira vez que ela tinha explosões violentas quando as coisas não saíam como queria. Na faculdade, ela havia sido presa por agressão durante uma disputa na Irmandade, embora as acusações tenham sido retiradas após a intervenção financeira dos meus pais. Durante o divórcio do primeiro marido, algo sobre o qual eu quase não sabia, surgiram alegações de que ela jogava objetos e destruía propriedades durante discussões. Sua irmã tem um padrão, explicou Bradley em uma das reuniões em seu escritório. Ela sempre foi protegida. Seus pais passaram décadas protegendo-a das consequências. Desta vez, não podem. Ele também descobriu que meus pais haviam feito um seguro de vida de $2 milhões sobre eles mesmos apenas 3 semanas antes do Dia de Ação de Graças, com Verônica como única beneficiária. O timing era suspeito o suficiente para que Bradley planejasse mencionar isso durante o julgamento. Isso sugere que eles já tinham decidido basicamente te deserdar, disse ele, o que torna a alegação de que o testamento sempre favoreceria Verônica mais crível, mas também mais condenatória. Eles planejavam te excluir. E a reação da sua irmã ao pensar que teria que dividir mostra exatamente o quanto ela se sentia no direito de tudo. Em fevereiro, Grace perguntou sobre aquele dia de ação de graças. Estávamos jantando, apenas nuggets de frango e batatas fritas. Mamãe, por que não vemos mais a vovó e o vovô? Coloquei o garfo no prato, o coração acelerado. O que te faz perguntar isso, querida? Tenho uma foto na terapia. O médico pediu para eu desenhar minha família. Eu desenhei você, mas não sabia quem mais desenhar. Eu tinha a voz e a Verônica, onde eles foram? Não pude mentir para ela. Ela merecia a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Aconteceu algo ruim no dia de ação de graças, disse cuidadosamente. Verônica ficou muito brava e te machucou. Ela te empurrou e você se feriu muito. Por isso você ficou no hospital. Os olhos de Grace se abriram, surpresos. Ela me machucou de propósito? Sim, querida. E a vovó e o vovô escolheram proteger Verônica em vez de você. Eles não estavam lá para você quando você mais precisava. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. É por isso que minha cabeça dói às vezes e porque tive que reaprender a andar? Sim. Eles vão se meter em encrenca? Verônica vai. Vai ter um julgamento onde as pessoas decidem o que acontece com ela. Eu vou ter que ir? Hesitei. Bradley havia mencionado que Grace poderia precisar testemunhar, mas eu esperava evitar isso. Talvez, respondi. Seria assustador? Ela pensou seriamente, com um rosto pequeno franzido. Mas se ela fez algo ruim, alguém precisa saber. Minha filha de 6 anos entendia justiça melhor do que meus pais jamais haviam entendido. Março chegou com os primeiros sinais da primavera e os preparativos finais para o julgamento. Bradley se encontrou com Grace várias vezes, sempre com um psicólogo infantil presente, para prepará-la para o que poderia ser testemunhar. Grace estava nervosa, mas determinada. Ela praticava falar com clareza e responder às perguntas com honestidade. Eu quero contar o que aconteceu, disse uma noite antes de dormir. Mesmo que eu não me lembre de nada, talvez ajude outra pessoa. Segurei-a perto de mim, essa garotinha corajosa que passou por tanta coisa. Você não precisa fazer nada que não se sinta confortável. Eu sei, mas eu quero. O julgamento começou em 15 de abril. O tribunal era imponente, todo em mármore e madeira escura. Verônica estava sentada na mesa da defesa, com um terno azul marinho conservador, cabelo preso, fazendo o papel de injustiçada. Meus pais estavam atrás dela na galeria, com expressões cuidadosamente neutras. Não olharam para mim quando entrei. A promotoria apresentou o caso de forma metódica, registros médicos mostrando a gravidade das lesões de Grace, fotos da cena, depoimento dos paramédicos que atenderam, meu testemunho detalhando cada momento horrível. Mantive a voz firme, olhando apenas para o promotor, sem encarar Verônica ou meus pais. A defesa tentou pintar tudo como um acidente trágico.
Trouxeram especialistas falando sobre lapsos momentâneos de julgamento, sobre o estresse extremo de Verônica, que nunca teve intenção de fazer Grace atravessar a porta de vidro. Enfatizaram o histórico limpo dela, sua carreira de sucesso, seus próprios filhos que precisavam dela. Meus pais testemunharam pela defesa. Meu pai alegou que eu sempre fui ciumenta de Verônica, que havia exagerado o incidente. Minha mãe chorou no banco, falando de como aquilo havia destruído a família, que ela só queria que as filhas se reconciliassem. Nenhum deles mencionou Grace pelo nome. Nenhum deles reconheceu o que sua neta havia passado. Então chegou a vez de Grace. Bradley havia informado ao juiz que ela testemunharia, mas não especificou quando. Ele queria deixar seu depoimento para o final, depois que o júri tivesse ouvido todo o restante. A defesa contestou, mas o juiz permitiu. Grace vestia seu vestido roxo favorito, com dinossauros nos bolsos. O cabelo havia crescido o suficiente para cobrir a maior parte da cicatriz. Ela parecia tão pequena caminhando até o banco das testemunhas, com um balde de apoio para ajudá-la a sentar. O juiz falou com ela de forma gentil, explicando que ela só precisava dizer a verdade sobre o que lembrava. Oi, Grace, disse Bradley, com voz suave. Você pode nos dizer seu nome e quantos anos tem? Meu nome é Grace, e eu tenho 6 anos. Quase 7. Meu aniversário é no mês que vem. Você se lembra do Dia de Ação de Graças do ano passado? Nem tudo. Lembro de me arrumar e ficar animada. Lembro que minha mãe nos levou até a casa dos meus avós, mas depois disso está confuso. Você se lembra do que aconteceu no jantar? Não, senhor. Você se lembra da sua tia Verônica? Os olhos de Grace finalmente se moveram para onde Verônica estava sentada. Ela olhou para a tia por um longo momento. Lembro dela de antes. Ela costumava me dar presentes no Natal, mas não lembro de vê-la no Dia de Ação de Graças. Qual é a próxima coisa que você lembra, acordando no hospital? Minha cabeça doía muito e minha mãe estava segurando minha mão. Ela parecia que havia chorado por muito tempo. Bradley deixou isso penetrar no júri. Quanto tempo você ficou no hospital? Muito tempo. 6 semanas e 4 dias. Como foi isso? A voz de Grace ficou menor. Assustador. Eu não conseguia andar direito no começo. Minha cabeça doía o tempo todo. Eu não conseguia me lembrar de algumas coisas, como palavras que eu conhecia antes. Tive que reaprender tudo, como escrever e correr. Às vezes ainda fico tonta. Alguém te visitou além da sua mãe? Os médicos e enfermeiros. E o Sr. Bradley, você veio falar comigo. Seus avós vieram te visitar? Não. E sua tia Verônica? Não. Bradley fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Grace, sua mãe te contou o que aconteceu no Dia de Ação de Graças, não contou? Sim, senhor. Ela disse que a Verônica ficou com raiva e me empurrou contra uma porta de vidro. Por isso eu me machuquei tanto. Como isso te fez sentir? Pela primeira vez, lágrimas encheram os olhos de Grace. Triste e confusa. Não entendo por que ela me machucaria. Eu só sou uma criança. Não fiz nada de errado. O tribunal ficou completamente em silêncio. Até o advogado de defesa, que vinha interrompendo constantemente, ficou parado. O júri estava totalmente focado em Grace, vários deles com a emoção visível no rosto. Seus avós disseram algumas coisas depois que você se machucou. Sua mãe também te contou sobre isso. Eles ajudaram a Verônica em vez de mim. E disseram à minha mãe para parar de ser dramática enquanto eu estava sangrando. A voz de Grace se quebrou. Isso não parece algo que avós deveriam fazer. Não, não parece. Eu costumava achar que os adultos sempre tentam manter as crianças seguras. É isso que minha mãe faz. Ela me mantém segura, não importa o que aconteça. Mas acho que nem todos os adultos são assim. Uma jurada na primeira fila enxugou os olhos. Outro jurado, um homem mais velho, cerrou o maxilar com força. O juiz retirou os óculos e os limpou, claramente emocionado. Grace, disse Bradley suavemente, tem mais alguma coisa que você queira dizer ao tribunal? Ela pensou por um momento e assentiu.
Eu só quero que todos saibam que o que aconteceu comigo foi muito ruim. Quase morri. Não consegui fazer coisas normais de criança por muito tempo. Ainda tenho pesadelos às vezes sobre vidro quebrando, mesmo sem me lembrar que aconteceu. E minha mãe, a voz dela falhou. Minha mãe teve que ser tão forte e cuidar de mim sozinha. Ela nunca me deixou sozinha. Ela desistiu de tudo por mim. É isso que família de verdade faz, não o que a Verônica e meus avós fizeram. O silêncio que se seguiu foi profundo. O juiz pigarreou com força. Obrigado, Grace. Você foi muito corajosa hoje. Enquanto Grace caminhava de volta para onde eu estava sentada, todos os olhos do tribunal estavam nela. Ela subiu no meu colo, mesmo já estando grande para isso, e enterrou o rosto no meu ombro. Segurei-a firme, minhas próprias lágrimas finalmente caindo. A defesa não fez nenhum contra-interrogatório. Eles não tinham nada a dizer a ela. O júri deliberou por menos de 3 horas. Verônica foi considerada culpada de todas as acusações: agressão agravada, agressão a menor e colocação em perigo imprudente. O juiz marcou a sentença para 2 semanas depois. Na audiência de sentença, o juiz se dirigiu diretamente a Verônica. Estou na magistratura há 23 anos. Vi muitas coisas terríveis, mas o que você fez com essa criança e o que sua família fez depois é um dos casos mais perturbadores que já encontrei. Você agrediu uma menina de 6 anos por ganância e raiva. Não demonstrou arrependimento algum. Seus pais permitiram seu comportamento e continuam a fazê-lo. Este tribunal tem a responsabilidade de proteger as crianças e enviar a mensagem de que ações assim têm consequências sérias. Verônica foi condenada a 8 anos de prisão, a pena máxima. O rosto de Verônica ficou branco. Minha mãe deu um suspiro. Meu pai levantou-se, gritando sobre recursos. O juiz bateu o martelo. O processo civil seguiu separadamente nos meses seguintes. Bradley lutou tenazmente, apresentando cada conta médica, cada fatura de terapia, cada previsão para os cuidados futuros de Grace. Os caros advogados dos meus pais tentaram todas as táticas de atraso possíveis. Mas, em setembro de 2024, o Tribunal Civil emitiu seu veredito. Os réus foram responsabilizados conjuntamente por todas as despesas médicas, sofrimento físico e emocional e danos punitivos, totalizando 3,2 milhões de dólares. Isso incluía a terapia futura e os cuidados de Grace. Verônica foi conduzida algemada. Meus pais ficaram pasmos enquanto o tribunal se esvaziava ao redor deles. Peguei Grace no colo e saí sem olhar para trás. Do lado de fora, Bradley nos esperava com os papéis. Vamos protocolar o processo civil esta semana. Com a condenação criminal, o caso civil deve ser direto. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Alguns meses, talvez 6, mas vamos ganhar. A condenação criminal deixa a responsabilidade clara. O processo civil seguiu nos meses seguintes. Bradley trabalhou com determinação, apresentando cada conta médica, cada fatura de terapia, cada previsão para os cuidados futuros de Grace. Os advogados caros dos meus pais tentaram todas as táticas de atraso possíveis. Mas, em setembro de 2024, o Tribunal Civil emitiu seu veredito. Os réus foram responsabilizados conjuntamente por todas as despesas médicas, sofrimento e danos punitivos, totalizando 3,2 milhões de dólares, incluindo a terapia futura e os cuidados de Grace. O julgamento civil incluiu cláusulas que impediam que eles lucrassem com a história ou evitassem o pagamento por meio de falência. Bradley garantiu que todos os caminhos legais fossem fechados. Não quero o dinheiro deles para mim, disse a ele quando o cheque finalmente chegou. Quero que Grace tenha o que precisa. Ela terá, ele prometeu. E até mais. O dinheiro chegou em parcelas ao longo do ano seguinte, à medida que vários bens foram liquidados e contas foram bloqueadas. Eu criei um fundo fiduciário para o futuro da Grace, quitei todas as contas médicas que estavam acumuladas e nos mudei para um apartamento melhor, com um quarto grande o suficiente para todos os seus brinquedos de dinossauro. Voltei à faculdade para terminar minha graduação em marketing digital. Grace começou a 2ª série naquele outono e se juntou ao time de futebol na primavera seguinte. Seu cabelo cresceu completamente, cobrindo a cicatriz. Ela ainda tinha dores de cabeça ocasionais e episódios de tontura, mas o médico disse que seu progresso era excelente.
Meus pais tentaram nos contatar apenas uma vez após o julgamento. Apareceram no prédio do nosso novo apartamento, pedindo para o porteiro deixá-los entrar. Desci até o saguão e disse a eles exatamente o que já havia dito no hospital: não existe mais família. Eles fizeram sua escolha quando confortaram a Verônica enquanto Grace jazia sangrando. Fizeram a escolha novamente quando mudaram o testamento para recompensar a violência. E fizeram a escolha pela terceira vez quando testemunharam contra mim no tribunal. Seus pais? Perguntou minha mãe, olhando genuinamente confusa. Você não pode simplesmente nos cortar para sempre. Olhe para mim, respondi, e me afastei. Eles não tentaram mais. Isso foi em 2024, poucos meses depois do fim do julgamento criminal. Desde então, não tivemos mais contato. Se passaram 4 anos desde aquela vitória no tribunal. Grace agora tem 10 anos, quase 11. A pequena de 6 anos que testemunhou com tanta coragem cresceu e se tornou uma aluna da 4ª série confiante e inteligente. Ela está se saindo muito bem na escola, especialmente nas aulas de ciências, onde estudam paleontologia. Quer se tornar paleontóloga quando crescer, quem sabe descobrir uma nova espécie de dinossauro. Tem amigos, hobbies e uma infância que parece normal na superfície. As cicatrizes estão lá, físicas e emocionais, mas ela está aprendendo a conviver com elas. Não falamos muito sobre Verônica. Grace sabe que sua tia está na prisão e ainda ficará lá por vários anos. Sabe também que seus avós escolheram não fazer parte de nossas vidas. Fica triste às vezes, principalmente quando os amigos falam sobre suas famílias estendidas, mas entende que algumas pessoas não são seguras para se estar por perto. No mês passado, visitamos o Museu de Dinossauros que prometemos durante aqueles dias sombrios no hospital. Grace ficou diante do esqueleto de um T-Rex, com os olhos arregalados de admiração, e segurou minha mão. Mamãe, disse ela, lembra quando você prometeu que viríamos aqui quando eu melhorasse? Lembro. Você cumpriu sua promessa? Sempre cumpro minhas promessas. Apertei sua mão. Sempre cumprirei, querida. Ela olhou para mim. Essa garota corajosa, brilhante e linda, que sobreviveu a algo que nenhuma criança deveria enfrentar. Fico feliz que sejamos só nós. Somos um time e tanto. O melhor time, concordei. E realmente éramos. Nós somos. A família em que nasci tentou nos destruir, mas falhou. Grace e eu construímos algo melhor a partir das cinzas, uma família baseada no amor, na proteção e em estar presente uma pela outra, não importa o que aconteça. Isso é o que significa família de verdade. Verônica ainda tem 3 anos de pena pela frente. Meus pais estão envelhecendo e lidando com problemas de saúde. Segundo uma prima que me atualiza de vez em quando, mesmo sem eu pedir, o patrimônio de 8 milhões de dólares deles diminuiu significativamente após o pagamento do julgamento de Grace. Não sinto pena deles. Não sinto nada por eles. Às vezes, as pessoas me perguntam se algum dia os perdoarei. A resposta é não. Perdão é algo devido a pessoas que demonstram arrependimento, que mudam suas atitudes e fazem reparações genuínas. Eles não fizeram nada disso. Nos 4 anos desde o julgamento, meus pais envelheceram bastante. Segundo minha prima Sarah, que ainda me atualiza apesar do meu pedido para parar, ambos desenvolveram problemas de saúde. Meu pai teve um pequeno derrame no ano passado. A artrite da minha mãe piorou consideravelmente. O patrimônio de 8 milhões de dólares deles foi praticamente cortado pela metade entre o julgamento civil e os honorários legais. A casa em Connecticut está à venda. Eles estão reduzindo para um condomínio. Não sinto nada ao ouvir essas notícias. Nem satisfação, nem simpatia, apenas uma indiferença vazia. Eles são estranhos para mim agora. Pessoas que eu conheci em outra vida. Verônica está atualmente em seu 5º ano de uma pena de 8 anos. Está em um presídio feminino a cerca de 2 horas de onde meus pais vivem agora. Eles a visitam mensalmente. Segundo Sarah, Verônica entrou com múltiplos recursos, todos negados. Ela poderá solicitar liberdade condicional em 2030. Embora, dado o tipo de crime e sua completa falta de arrependimento, a liberdade condicional parece improvável. Dean se divorciou dela 6 meses após o início da pena. Ele ficou com a guarda total de Ashley e Tyler,
ambos agora na faculdade. Sarah comentou uma vez que eles cortaram totalmente o contato com a mãe. Eles construíram suas vidas sem ela, assim como Grace e eu construímos a nossa sem meus pais e sem Verônica. Às vezes, as pessoas perguntam se algum dia vou perdoá-los. A resposta é não. Perdão é algo devido a quem demonstra arrependimento, que muda seu comportamento e faz reparações genuínas. Eles não fizeram nada disso. Eles tomaram uma série de decisões que priorizaram dinheiro e a filha favorita em detrimento da segurança e do bem-estar de uma menina inocente. Recentemente, Grace me perguntou o que eu diria se meus pais pedissem desculpas. Pensei cuidadosamente antes de responder. Querida, algumas coisas estão tão quebradas que não podem ser consertadas. Algumas pontes foram feitas para permanecer queimadas. Sua segurança e felicidade são mais importantes do que manter relacionamentos com pessoas que provam que não te valorizam. Ela assentiu. Faz sentido. A gente não precisa deles mesmo. Não, não precisamos. A verdade é que somos mais felizes agora do que jamais fomos. Os anos desde o julgamento foram cheios de cura, crescimento e de construir uma vida nos nossos próprios termos. O julgamento e tudo que levou até ele foram horríveis, mas me forçaram a enxergar minha família com clareza pela primeira vez. A síndrome do filho favorito, o favoritismo, a forma como meus pais sempre priorizaram aparência e sucesso em vez de caráter e bondade, tudo isso sempre esteve lá. Eu apenas estava muito próxima para enxergar. O depoimento de Grace também mudou as coisas para outras pessoas. Bradley me contou que várias famílias entraram em contato depois de acompanhar a cobertura do julgamento, famílias lidando com situações similares, onde a violência era minimizada ou desculpada. As palavras de Grace sobre o que avós devem fazer, sobre o que significa família de verdade, tocaram essas pessoas. Ela ajudou outros a encontrarem coragem para estabelecer limites e proteger seus próprios filhos. Minha filha não salvou apenas a si mesma naquele dia no tribunal. Ela ajudou a salvar outros também. Nos últimos 4 anos, assisti à transformação dela, da menina de 6 anos traumatizada, ela se tornou uma jovem extraordinária. Os pesadelos eventualmente diminuíram, embora ainda tenha sonhos ruins de vez em quando. A fisioterapia continuou por 2 anos completos até que seu equilíbrio e coordenação foram totalmente restaurados. Ela usa o cabelo comprido agora, em parte porque gosta, em parte para esconder a cicatriz da qual ainda sente vergonha. Às vezes, olho para ela e me maravilho com sua força. Ela passou por algo traumático, algo que poderia tê-la destruído, e saiu mais forte. Agora, ela se posiciona, de formas que eu nunca consegui na idade dela. Ela sabe seu valor. Sabe que merece ser protegida e valorizada. Lições que eu gostaria de ter aprendido mais cedo na vida, mas que fico feliz que ela esteja aprendendo agora. A cicatriz na cabeça dela se transformou em uma linha fina e branca, quase totalmente escondida pelo cabelo. A cicatriz no meu coração é mais visível, pelo menos para mim. Mas cicatrizes são prova de que sobrevivemos, de que nos curamos, de que ainda estamos aqui apesar de tudo que tentou nos deter. Ainda estamos aqui. Ainda estamos lutando. Ainda estamos construindo nossa vida juntas. E estamos fazendo isso sem as pessoas que deveriam estar ao nosso lado, mas escolheram não estar. A perda é deles, não nossa.